Nesse episódio, mergulharemos profundamente na importância dos indicadores estratégicos dentro do contexto do planejamento estratégico. Os indicadores estratégicos são ferramentas essenciais que desempenham um papel vital na realização de metas e na avaliação do progresso em direção aos objetivos estratégicos. Eles são como balizas que guiam a organização na busca de sua visão de futuro. Os indicadores estratégicos são a ponte que conecta os objetivos estratégicos, que são declarações de alto nível que descrevem o que a organização deseja alcançar, com a realidade mensurável do desempenho. Eles fornecem métricas quantificáveis que permitem à organização avaliar continuamente seu progresso, tomar decisões informadas, identificar áreas de melhoria e, por fim, alcançar sua visão de futuro. Através de exemplos concretos e explicações detalhadas, exploraremos como os indicadores estratégicos são aplicados em cada uma das 4 perspectivas estratégicas: financeira, clientes, processos e aprendizado. Compreender a seleção e o uso de indicadores estratégicos é fundamental para o sucesso do planejamento estratégico, pois eles capacitam a organização a traduzir sua estratégia em ações tangíveis e mensuráveis. A escolha dos indicadores adequados é um passo crítico para o sucesso da estratégia. Roda a vinheta. Então sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um episódio do PlanoCast, aqui no nosso canal, onde a gente procura trazer um conteúdo prático e aplicável imediatamente na sua empresa. E você que está nos acompanhando, vem percebendo que a gente vem trazendo aqui a nossa metodologia passo a passo na construção do planejamento estratégico, que eu costumo dizer que plano estratégico é colocar no papel e o planejamento é a execução desse plano. É uma forma da gente conduzir isso no nosso dia a dia de uma forma que faça parte da nossa cultura. E eu tô aqui, mais uma vez, com o Felipe Machado, nosso brother, parceiraço e responsável pela parte de conhecimento, pessoas e gestão dessa área tão importante de processos e aprendizado aqui dentro do plano empresarial. Seja bem-vindo, brother. Muito bom. É esse tema, né, da construção dos indicadores, que isso faz com que a gente consiga mensurar todos os nossos resultados, todos os nossos passos dentro do planejamento estratégico, né? Então, como você falou, é um tema extremamente relevante para essa construção, para o alcance dos objetivos estratégicos que a empresa define, né? Que vai dar um norte, né? Eu tô indo no caminho certo, né? Estou fazendo o que é certo. Quando a gente traz para as perspectivas, né? Do financeiro, do cliente, de processos, de pessoas, como que eu estou me desenvolvendo? Como que a empresa está se desenvolvendo em cada uma dessas perspectivas, de acordo com os objetivos estratégicos que foram definidos. E é importante isso, Felipe, porque assim, ó, a gente já falou isso algumas vezes, mas eu vejo que é importante estar sempre relembrando, né? O planejamento estratégico, ele não é uma planilha de ações, entende? Ele não é isso, né? O planejamento estratégico, dentro da metodologia que a gente vem trazendo, que a gente vem trabalhando, ele é justamente uma construção, ele é um ciclo, onde cada uma dessas etapas ela tem uma parte muito importante, né? Então, para a gente poder relembrar aqui rapidamente com as pessoas, né? Que eu acho que isso é uma coisa que, o que eu tenho percebido, Felipe, é que é importante demais conceitualizar o que é cada coisa, para não confundir as coisas, entende? Porque às vezes eu estava esses dias num cliente e ele falou assim para mim, o nosso objetivo é construir uma fábrica nova. Aí eu perguntei para ele, olha, esse é o objetivo? Ou esse é um meio para você faturar mais e ter a lucratividade que você quer ter? Ele falou, não, é isso. Eu falei, então, teu objetivo não é construir a fábrica, teu objetivo é faturar mais, lucrar mais, ter mais resultado, é isso? É. Então, a fábrica é um meio. Entende? É um dos projetos, né? Pode ser um dos projetos, entende? Inclusive. Claro que pode ser um objetivo estratégico? Pode, claro que pode, né? Mas eu vejo que, assim, é uma questão, assim, de conceitualização para a gente entender o que a gente quer e qual que é o caminho para aquilo que a gente quer. Então, quando a gente tem dentro do planejamento estratégico, o plano empresarial desenvolve, né, a gente tem lá a definição da filosofia da empresa, né, tem uma importância muito grande, Felipe, e eu tenho percebido
gradativamente, assim, sabe? As empresas cada vez mais dando uma atenção para esse ponto, entende? Porque não quer dizer aqui que a gente vai encher a barriga de propósito, entende? Mas isso é um combustível muito importante no dia a dia, porque o que acontece? Isso as pessoas só entendem depois que passam por isso, mas muitas vezes se dedica muito só pelo dinheiro. Aí quando o dinheiro vem, às vezes se torna um vazio muitas vezes, entende? Porque não é só isso que no dia a dia que a pessoa consegue se abastecer. E quando tem uma missão junto, né, aquilo se alimenta, porque a missão é aquilo que a gente faz até se não estiver recebendo. Né? Então, quando você define essa filosofia, os valores que vão conduzir, dá uma condição da gente declarar uma visão de futuro, entende? Então, para a gente cumprir a nossa missão, o que a gente precisa ser para cumprir essa missão na mais plenitude possível, né? Depois dessa visão, a gente consegue aí definir os nossos objetivos, entende? Ter os objetivos que vão nos conduzir a essa visão. A gente consegue definir os indicadores. Desculpa, antes dos objetivos, né? A gente define os objetivos, aí faz análise do cenário para entender qual que é a nossa condição para cumprir com esses objetivos, né? Aí a gente vai ter um trabalho que a gente vai conseguir definir isso tendo os indicadores, que é justamente o ponto que a gente está, que vai nos conectar, aquilo que você falou antes, né? Estamos chegando, não estamos chegando, como é que está a nossa condição, né? E isso tem uma importância muito relevante, eu vejo, brother, porque, cara, o papel ele aceita tudo, né? O Excel também, o PowerPoint também, entende? As nossas conversas numa reunião com a equipe também aceita, entende? Agora, o que nos diz se a gente realmente está chegando lá ou não, né? E aí, a partir dos indicadores, você consegue, inclusive, corrigir rotas, alinhar, porque você traça um plano, você tem uma ideia, né? E é claro que isso não é escrito em pedra, né? Então, dentro de uma necessidade, você pode adaptar, ser flexível com o seu planejamento, mas com coerência. Então, não é qualquer oportunidade que faz você mudar tudo. Você consegue ter um processo de análise, né? E aí você desenvolve os projetos que são o que vão suportar exatamente esses objetivos, e aí você pode ter um acompanhamento mais legal, né? Então eu vejo que é importante isso, sabe, Felipe? Porque quando você conceitualiza e as pessoas entendem o papel de cada coisa dentro do planejamento, fica mais fácil da gente relacionar e criar projetos dentro da empresa que façam sentido. Então, por exemplo, pega lá o setor de qualidade da empresa, né? Queremos criar uma semana da qualidade. Para quê? Por que você quer fazer isso? Entende? Não que não seja importante, mas isso se conecta com o quê? Entende? Porque dentro de uma organização, principalmente numa empresa aí que começa a ter um porte mais elevado, né, Felipe? As pessoas têm ideias, as pessoas têm iniciativas. Entende? Agora, o quanto disso realmente é importante para o negócio? Quanto a gente está ocupando o nosso dia a dia, principalmente em escalões mais elevados da hierarquia da empresa, com iniciativas estratégicas e não com a gestão do dia a dia. O quanto que isso vai levar a empresa para o objetivo, né? Tá? As ações, elas estão direcionando a empresa para o objetivo que está sendo desenhado ou elas estão afastando? Indicadores. Isso é um dos principais erros das empresas quando elas vão fazer algum tipo de planejamento. Por quê? É igual você falou, o papel aceita tudo. Então tem lá no papel, eu tenho todos os projetos, todas as ações, mas se eu não gero insumos, se eu não gero registros para eu poder acompanhar, para eu poder mensurar, para eu poder monitorar o que está sendo feito, como que eu vou saber se eu estou caminhando em direção à minha visão, em direção aos meus objetivos? Então, os indicadores, eles são uma ponte, né, que conecta o que a empresa está fazendo com aonde ela quer chegar. Eu estou de fato chegando? Então, eles trazem essa mensuração. A gente mede o que está sendo feito, né? E quando a gente fala desses indicadores nas 4 perspectivas, vamos falar um pouco de alguns indicadores na perspectiva financeira, por exemplo, né? Quais são os principais indicadores que a perspectiva financeira ela gera para a empresa acompanhar e monitorar se realmente está atingindo os objetivos financeiros que foram propostos lá no planejamento, né? E se você pegar dentro disso, Felipe, você pega assim, ó, a gente definiu uma filosofia, né? Aquilo nos mostrou uma visão, uma visão macro, né, de longo prazo, nos mostrou uma missão a ser alcançada. Aí a gente foi lá e declarou uma visão consistente para 5 anos, por exemplo, né? E eu vejo que, por mais que a gente está num mundo hoje muito acelerado, onde as coisas acontecem muito rápido, a gente dizer, por exemplo, o que vai ser o mundo daqui a 5 anos, é difícil, mas a verdade é que o tempo passa. Entende? Isso serve
para nos deixar direcionado a um objetivo pontual, né? E aí, quando você faz uma análise do cenário, né, presente, tanto no ambiente interno como no ambiente externo, você consegue entender o que está te afastando de alcançar aquela visão, ou o que está te aproximando. E aí, quando você define os objetivos procuram exatamente resolver a análise. Porque a análise mostrou, olha, eu quero ser a maior empresa do estado de Santa Catarina. Legal, a minha equipe está comportando isso, os meus sistemas estão comportando isso, a minha metodologia, os meus processos, e aí você consegue criar caminhos para solucionar isso dentro de uma visão, digamos assim, um pouco mais de longo prazo, né? A gente até conceitualizou esses dias, né? Curto prazo, até 1 ano, né? Médio prazo, até 2 anos e meio, mais ou menos, e o longo prazo já dá para colocar em torno de 5 anos, né? Numa realidade de hoje, se pegar alguns tempos atrás, eu lembro de planejamento estratégico, as empresas faziam de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, né? Claro, se pegar, por exemplo, uma empresa vai construir uma fábrica, vai investir 1 bilhão, 2 bilhão, por exemplo, claro, às vezes o cara vai ter que ter um planejamento realmente mais de longo prazo, né? Mas aqui para nós, pequenas empresas ainda, essa é uma realidade que é difícil de você aplicar, mas é importante fazer para a gente poder ter esse exercício de foco, de concentração, porque é esse foco, essa concentração que eu vejo que expande as possibilidades da empresa. Não é difícil, você sabe disso, não é difícil a gente encontrar empresários no dia a dia desfocando do negócio, cara, desfocando do negócio. E o indicador, ele serve para medir isso daí. E aí uma coisa que fica fácil de você definir, por exemplo, de você entender se o objetivo estratégico tá assertivo, é se você consegue mensurá-lo. Se você não conseguir mensurar o objetivo estratégico, ele não é um objetivo estratégico. Não Entende? está dentro da meta SMART que a gente Não tá utiliza para criar esses objetivos. Exatamente, não está dentro de uma meta SMART, não está dentro de uma... até assim, desse contexto mesmo de você poder planejar, monitorar, corrigir, melhorar, que é um ciclo contínuo que a gente precisa fazer para realmente isso tudo fazer sentido e a gente está cada vez mais, digamos assim, alinhados com aquilo que a gente está se propondo a fazer, né? Porque se a gente vai fazer, a gente está dizendo que vai fazer, tem que fazer, entende? Porque senão o que acontece? Perde a moral dentro da empresa. O gestor vai lá e fala assim, nós vamos agora começar a fazer isso. Aí passa 1 dia, 2 dias, ninguém vê ele se mexendo, ninguém vê ninguém cuidando de nada. O que acontece? As pessoas dispersam, entende? E aí quando você cria um hábito desse acompanhamento, que para mim, digamos assim, é das nossas essências principais de sucesso na nossa metodologia, é isso, é o acompanhamento contínuo daquilo que está sendo proposto. E quando isso não acontece, Felipe, o que normalmente acaba gerando? Você faz no começo do ano um planejamento, aí você vai olhar no final do ano, você só diz, fiz, não fiz, fiz, não fiz, fiz, não fiz. É a única forma de você avaliar, entende? Mas o ano inteiro, muitas vezes, passa e ninguém faz nada. E tem muito mais não fiz do que fiz. Exatamente. E aí, a gente... e aí como você vê que é a estruturação da metodologia, né? Os objetivos são categorizados, pelo menos de uma forma principal, mais, digamos assim, mais didática, nessas 4 perspectivas, financeira, clientes, processos e pessoas. E aí que eu vejo que a primeira a ser definida precisa ser a financeira. Precisa ser financeira. E aí isso não é contraditório ao que eu falei antes de ser tudo pelo dinheiro, mas é que no mundo capitalista que a gente vive, se a gente não tiver o capital financeiro para cumprir com aquilo que a gente está se propondo a fazer, não tem como fazer. Não tem, você não consegue ter voluntários dentro de uma empresa. Entende? Você consegue ter pessoas com um senso de voluntariado, às vezes fazendo mais do que elas estão sendo pagas para fazer, né? Se elas estiverem verdadeiramente engajadas com aquele processo, né? Ou com aquela missão, com aquela visão. Agora, numa forma geral, você precisa remunerar as pessoas, você precisa remunerar as coisas que são compradas, né? Você precisa pagar por isso, né? Então, quando a gente define a perspectiva financeira e os objetivos dela, essa perspectiva é o que baliza todas as outras no cumprimento delas. Então, se a gente pegar, por exemplo, a questão da perspectiva financeira, né? Alguns indicadores que eu vejo assim que eles são importantíssimos. Faturamento, tá? Aí tem empresas que fazem pelo faturamento bruto, tem empresas que fazem pelo faturamento líquido, que é deduzindo já as despesas diretas, como imposto, por exemplo, e também trocas e devoluções. Então, às vezes acontece alguma situação assim, então fica só pelo faturamento líquido. A margem líquida, então o resultado líquido final, o quanto realmente sobrou no bolso, né? E também a margem EBITDA,
Que a margem EBITDA, o que que é? Ela é uma... Aí tem a EBITDA e tem a EBIT. Que a diferença básica delas, assim, é que uma está considerando impostos, deduções, né? E a outra também considera depreciações. Porque o que que acontece? Se você pegar dentro de uma empresa, você foi lá e comprou um computador, né? Aquele computador foi pago R$ 5.000. Com o passar do tempo, aquele computador não vale mais R$ 5.000. Então, essa depreciação dele, dentro assim, de uma gestão mais refinada, é importante você ter um cálculo disso. Por quê? Se você está juntando um patrimônio na empresa, né? Isso faz parte da riqueza da empresa, mas isso vai depreciando. Então, a empresa investiu 1 milhão. Daqui 5 anos, esse 1 milhão, se ele não estiver constantemente sendo reinvestido, ele já vale 750, ele já vale 500. Ou seja, a geração de riqueza da empresa é algo que acaba não gera uma prosperidade contínua, né? E essas informações são importantes, porque você pega, por exemplo, assim, ó, por que é importante também o EBITDA ser um indicador? Porque quando você pega, por exemplo, assim, dentro de uma empresa que ela está investindo de uma forma mais forte para gerar um processo de crescimento, ela acaba, às vezes, acumulando, às vezes não, em quase todos os casos, ele acaba acumulando mais custo para aquele negócio funcionar, mais despesa, mais investimento, ou seja, o dinheiro sai mais. Só que isso muitas vezes não está falando sobre o quanto saudável é o negócio, entende? Ou seja, se você pegar, por exemplo, dentro de um DRE, você colocar o faturamento e os custos e despesas diretas para fazer aquela venda, é uma coisa. Mas em muitos momentos, o investimento que você faz é uma coisa sazonal. Ele vai acontecer naquele período. Então, quando você tem essa visão, pela EBITDA, você consegue saber, por exemplo, se os meus custos e despesas estão coerentes com a minha operação. Porque às vezes eu não estou tendo uma lucratividade que eu imaginava, mas isso tem a ver com o investimento que eu estou fazendo, não com a operação. Não, que a operação tá sendo muito onerosa, né? Exatamente. É aquele momento específico que está sendo feito o investimento. É isso aí que você falou da depreciação, é interessante porque, por mais que você até deu um exemplo de empresas maiores, né? Porque vamos pegar o exemplo do computador, né? É uma empresa que tem 100 computadores, por exemplo. Aí ela tem que dar uma atenção para depreciação. Agora, até uma empresa pequena, vamos pegar uma empresa que trabalha na área de transporte, por exemplo. Ela precisa considerar essa depreciação nos veículos, né? Por mais que ela ainda não tenha 100 veículos, mas o cara tem 3, 4, já tem que usar. Então, dependendo do ramo de atividade do empresário, por mais que seja um pequeno empresário, a depreciação ela vai ser importantíssima no planejamento, né? Com certeza. E Felipe, isso é uma forma também, porque e essa parte, por exemplo, da depreciação, o empreendedor que está ouvindo a gente aí, ele não precisa ficar se preocupando em como fazer esse cálculo, tá? Isso, se você tiver uma relação dos bens que a empresa tem, do patrimônio da empresa, passa isso para o contador, porque para cada caso já existe algumas fórmulas de cálculo dessa depreciação, que aí o que acontece? O cara só vai chegar no final do mês lá e vai contabilizar aquilo ali no DRE dele, então aquele dinheiro não sai do caixa, não é uma despesa, né, especificamente falando, mas ele mostra sobre o quanto saudável é o negócio, né? E se você pegar, por exemplo, outras formas outras coisas que dá para você também colocar dentro disso é a parte, por exemplo, de estoques, né, que às vezes tem bens ali que são estocados, né? E você tem tanto de valores agregados maior como menor, que também podem ser contabilizados as perdas, né? E aí, Felipe, eu vejo que assim, quando a gente tem esse alinhamento, isso a gente falou esses 3 principais, né? Sim. Mas se você pegar, por exemplo, empresas maiores, que existe aí digamos, uma gestão sobre o capital investido, é uma forma também de você ter um cálculo de retorno, porque você pega uma empresa, por exemplo, que tem lá aplicado 5 milhões, 10 milhões, por exemplo, numa empresa, né? Quanto que aquele dinheiro estaria rendendo se tivesse numa aplicação bancária, por exemplo? Estaria rendendo 1%, 2%, 3%. Aí quando você vai para uma empresa, por exemplo, esse retorno às vezes é 13, 14, 15, 20, entende? Ou seja, mostra que vale a pena a empresa estar aplicando aquele capital naquele negócio, ao invés de estar pegando aquele capital e aplicando numa outra situação, né? Mas isso é uma coisa que eu acho importante assim, ó. Se a gente for pensar pela simplicidade, tá? E em quem está começando. A empresa ter, pelo menos ali, a lucratividade dela, o faturamento, a lucratividade, mesmo seja de uma forma simples, porque tudo que a gente está falando aqui vai deixar mais sofisticada a gestão financeira. Mas a realidade de quem está começando
É fazer faturar mais, gastar menos. Faturar mais, gastar menos. Isso, você pode trabalhar algum tempo nessa conta, fazendo essa conta sobrar, para você ter a condição de ficar se preocupando com outras coisas. E uma coisa, Felipe, que eu vejo assim, ó, fundamental para as empresas isso. Fundamental. As empresas terem uma condição de previsibilidade de fluxo de caixa, previsibilidade de ganho, previsibilidade de despesas, que nem a gente está agora chegando no período de dezembro aqui. Estamos gravando esse episódio do podcast hoje, dia 8 de dezembro, né? E o que eu vejo que é o ideal? Chegar agora, fazer um levantamento das despesas que aconteceram no ano, inclusive das variáveis. Então, por exemplo, combustível, energia elétrica, que é uma coisa que é uma conta fixa, mas ela é variável mês a mês, né? E outras tantas, a empresa conseguir fazer uma média disso e projetar para o ano seguinte essa despesa lá com uma pequena evolução dela. Então, se eu gastei 50 de água esse mês, R$50 de água, projeta 60, projeta 70. Entende? Luz deu 300, projeta 350, 400. Por quê? Dessa forma, você tem uma previsibilidade. Aí, quando a conta chega mesmo no mês, você vai lá, só altera esse lançamento de 300, de 400 que você previu na energia elétrica, você coloca lá os 342 que chegaram e beleza. Aí o que acontece? Você não tem uma surpresa. Não tem susto, né? Não tem susto. Você sabe que aquilo ali tá previsto já e aquela conta vai acontecer. E é um dos segredos, eu vejo assim, da gestão financeira, é você fazer essa conta variável se tornar uma conta fixa para você poder ter a necessidade de previsibilidade e saber, principalmente, Felipe, o ponto de equilíbrio do negócio. Eu vejo que isso é fundamental, entende? Porque uma empresa, que a gente está aqui agora, a gente está usando uma sala, mas tem o aluguel está aqui, as outras salas estão ali. Entende? As coisas elas estão acontecendo, né? Para que a gente possa saber o quanto que a gente precisa vender no mês para poder suprir a necessidade que a gente tem de estrutura física para gerar o atendimento. E, inclusive, dentro disso, até a questão assim, do potencial que eu posso ter. Né? Porque quando eu sei o ponto de equilíbrio, eu sei o mínimo que eu preciso fazer e eu também posso saber o máximo que eu posso fazer com aquela estrutura para poder assim, ter uma mensuração. Peraí, eu tenho 100% de produtividade, eu estou ocupando 60%, 70%. Às vezes o cara quer fazer, por exemplo, um investimento para ampliar a fábrica, mas não tem noção exata do quanto que a fábrica está ocupada, por exemplo, com aquilo que ela já está fazendo, né? Às vezes não precisa nem ampliar, né? Só aumentar a ocupação do que já tem, né? Exatamente, exatamente. E aí, Felipe, a gente tendo essas informações, e aí, sabe, meus amigos empreendedores que estão nos ouvindo, né? Esse é um assunto muito relevante, sabe, Felipe? Muito importante, porque o que acontece? A gente muitas vezes tem uma cabeça empreendedora, tem uma mente para fazer, para vender, para ir para frente e tal. Se a gente não tiver uma retaguarda para cuidar disso, para fazer isso ter uma gestão assim mais eficiente possível, né? Isso é luz na caminhada empreendedora, entende? Porque traz clareza, traz visão. A gente estava aqui agora falando, né, de investimentos que a gente precisa fazer em infra nossa, de tecnologia, e a questão assim de informática e tudo mais. Cara, precisa. O que a gente está conseguindo fazer com o que a gente já tem? Qual que é a prioridade? Podemos projetar isso para o segundo semestre? Que é uma forma da gente poder se organizar e não entender que tudo é urgente, né? Não entender que tudo precisa ser feito agora, né? Uma das condições, né, que a gente tem dentro do planejamento estratégico, inclusive utilizando a ferramenta que a gente usa para fazer toda essa gestão, é a priorização de objetivos, priorização de tarefas, né? Que aí o cara não fica perdido, o empresário não fica perdido, ele sabe que aquilo ali não é uma prioridade, que tem outras coisas que são mais importantes e que vão direcionar para ele chegar onde ele quer, para ele atingir o objetivo que ele quer atingir com mais facilidade. Eu acho que da parte financeira tá legal, né? Já Eu vejo trouxemos alguns exemplos e algumas situações do dia a dia das empresas, né? E que é muito importante, né? Ter essa condição, inclusive que você falou, que o empresário já começa o ano já sabendo o que ele precisa para manter a empresa dele aberta e funcionando, né? E a gente tem a perspectiva de clientes, né? Que a gente tem alguns indicadores nessa perspectiva de cliente, satisfação de cliente, novos clientes. Vamos falar um pouco dessa perspectiva também, de que forma que a gente consegue monitorar isso através de indicadores. Perfeito. Aí que a gente
vai conectando justamente essas perspectivas, né? De que forma que elas se conversam, né? Porque a perspectiva financeira, ela tem um suporte imediato da perspectiva de clientes, que é o quê? O que eu preciso fazer com os meus clientes para conseguir chegar naquele resultado financeiro? Então vamos supor assim, nós aqui, por exemplo, a gente tem algumas empresas que é uma consultoria que a gente faz, né? Então dentro disso, a gente pode pegar um faturamento bruto, dividir pela quantidade de empresas que a gente atende, isso vai gerar um ticket médio. Ou seja, para cada cliente que eu atendo, a gente tem um faturamento X. A partir do momento que eu preciso ter um faturamento Y, que é o que está projetado lá no meu planejamento, quantos clientes a mais eu preciso ter para fazer isso se tornar uma realidade? Então, se eu tenho 10 clientes, eu quero crescer 20%, eu vou precisar de mais 2 clientes, por exemplo. Ou também o quanto que eu tenho que aumentar do meu ticket médio. Exatamente, que era o segundo ponto que eu ia falar. Você pega a aquisição de clientes, pode ser uma métrica, pode ser um indicador estratégico, para eu saber, pô, eu tenho 10, eu preciso ter 12. Ou vamos colocar um número maior, preciso ter 40, por exemplo. Aí eu pego esses 30 a mais e divido nesses 12 meses para eu poder ir acompanhando mensalmente isso. Aí se você pegar, por exemplo, empresa que tem uma sazonalidade, vamos fazer de conta que a gente é uma sorveteria, uma fábrica de sorvete, por exemplo. A fábrica de sorvete ela vai provavelmente abrir mais novos clientes mais próximo do período do verão. Então, desses 30 clientes a mais que ele está projetando abrir, ele pode distribuir 2, 2, 2, até chegar em setembro ali e colocar 4, 5, 6 no mês, por exemplo. Por quê? Ali é onde vai ter uma força maior. E aí o que acontece? Você consegue ter um equilíbrio de acordo com a realidade de cada empresa. Então, a parte de aquisição de clientes é um indicador importante. A parte do ticket médio que você falou é um ponto importante, porque se eu conseguir olhar meu ticket médio e saber o quanto eu preciso a mais, isso me ajuda nas negociações que eu vou fazer. Se meu ticket médio é 8 mil, por exemplo, qualquer negociação que eu vou fazer, eu tenho que fazer acima disso. Entende? Salvo raras exceções, mas eu tenho que conseguir fazer acima disso para eu não ter perda no meu ticket médio, porque isso vai impactar diretamente no meu resultado. Da mesma forma que um indicador importante é o churn, que é a perda de clientes, né? Então eu tenho 10, eu preciso ter 40. Então vamos colocar assim, cara, a minha meta, sei lá, vamos colocar assim, é no máximo perder 1 por mês, mas eu preciso abrir 4 por mês. Porque a perda de clientes é uma coisa que, assim, isso é uma informação importante, porque em alguns negócios isso é normal. Não. Acontece. Você pega, por exemplo, assinatura de Netflix, por exemplo. Muitas vezes, a saída de um cliente ali de assinatura não tem a ver só com a empresa especificamente falando. Às vezes o cara passou um momento mais apertado financeiramente falando, ele vai cortar digamos assim, as coisas que são supérfluas, ele vai cortar a Netflix. Entende? Então, isso é uma maneira do que de também metrificar o quanto bom está sendo, o quanto eficiente está sendo toda a operação da empresa, né? Porque se os clientes estão saindo, por mais que exista digamos assim, uma necessidade às vezes pontual daquele cliente, também está mostrando o quão relevante é a prestação de serviço que aquela empresa está fazendo para aquela pessoa. E aí a empresa pode fazer um esforço para quê? Para mostrar um valor agregado maior. Né? Então, por exemplo, Netflix não é só entretenimento. Também é contato com pais e filhos, também é diversão, também é desestresse, entende? Então, tipo, você pode agregar outros valores àquela prestação de serviço para que ajude as pessoas a justificar a necessidade de ficar, né? E aí você tem, por exemplo, uma outra informação importante, né? Satisfação de cliente. Né? Então, isso é uma coisa que é importante ser mensurada numa empresa, porque o quanto satisfeito aquele cliente está também diz muito a respeito de recomendação que ele vai fazer para outras pessoas, o quanto que ele vai permanecer sendo um cliente, entende? E também o nível de satisfação do cliente, ele vai dizer para a empresa onde que a empresa precisa melhorar, porque ele vai colocar o que ele não está satisfeito. Então, isso aí também já gera um dado importantíssimo para o empresário entender, que a gente tem que dar uma atenção para esse ponto aqui também, né? É isso aí. E aí, Felipe, um outro ponto aí que tem uma relação aí bem direta também com a perspectiva financeira, que é, por exemplo, assim, eu tenho, vamos colocar nós aqui, né? Plano empresarial. A gente tem uma imersão que gera uma fonte de renda, a gente tem as mentorias em grupo que gera uma fonte de renda, a gente tem as mentorias individuais que geram uma fonte de renda, e nós temos também, assim, projetos pontuais, uma palestra ou um projeto específico que uma pessoa precisa, né? Uma empresa precisa.
Então, quando a gente faz uma perspectiva financeira e projeta um faturamento de R$ 1 milhão, por exemplo, como que esse faturamento vai ser construído? Porque quando você projetou que vai ser R$ 1 milhão, é importante que tenha alguma base esses R$ 1 milhão. Não pode ser uma coisa só tipo, o cara pega e coloca, né, bom, o vento tá para lá, 1 milhão então... 250. Entendeu? É importante que exista um exercício. Claro que dentro desse exercício existe o desafio. Então, por exemplo, olha, a gente está faturando 1 milhão. Uma tendência natural de crescimento, a gente vai chegar em 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 no ano que vem. Cara, vamos gerar um desafio aqui, vamos se superar, vamos colocar 2 milhões, vamos colocar 1 milhão e 800, porque aí fica exatamente aquele... Até tem um podcast que a gente fez, né? Um episódio, né? Como você definir metas desafiadoras e alcançáveis, né? Isso é um exercício, não é todo ano que acerta, mas o que eu percebo é que pode ser cada vez mais assertivo. Eu estava esses dias num cliente e ele falando o quanto foi assertivo o planejamento orçamentário desse ano que eles fizeram. Entende? Com base na previsão de compras de clientes, com base nos históricos, eles geraram toda uma parte orçamentária. Isso é importante, cara, porque quando você faz isso, Felipe, a gente está falando agora de investimento em tecnologia, em suprimentos e tal, o quanto a gente pode investir? Não é? Tem o quanto eu preciso? Tem, beleza. Mas o quanto eu posso? Dentro daquilo que você falou, o planejamento é uma definição de prioridades, né? Não dá pra fazer tudo. Eu tenho que escolher o que é mais importante. É mais importante comprar um microfone? É mais importante uma mesa de som? É mais importante uma mesa física? É mais importante uma cadeira? O que é mais importante? Pra gente poder cumprir com aquilo que a gente precisa fazer, né? E aí, esse estabelecimento dos mercados, né? Então, o que vem da imersão, o que vem da consultoria, o que vem é importante, porque ajuda a empresa, inclusive, a dar foco, dar atenção, criar, no caso do nosso serviço, se aplica muito, por exemplo, a questão de uma esteira de produtos. Então, para eu chegar no faturamento X, no nosso caso, especificamente falando, se a gente pegar a imersão, a consultoria em grupo, a mentoria em grupo e a consultoria individual, ela é um funil. Então, a gente pode estabelecer uma meta de aquisição de novos clientes de 50 empresas por edição da imersão, porque desses 50, 5 vão se tornar empresas mentoradas, uma vai se tornar uma consultoria individualizada, ou seja, isso gera uma cascata de resultados e a gente consegue chegar lá no final do ano e falar, ó, 1 milhão. E aí você consegue medir a taxa de conversão, você consegue medir a taxa de retenção, e assim gradativamente falando, né? E aí também a gente se organiza, né? Quantos eventos eu vou precisar, quantas pessoas eu preciso por evento para eu poder gerar se eu tenho 1 milhão, eu tenho que faturar 100 mil, vamos colocar aí para ficar mais fácil, 100 mil por mês. Então, quantos eventos eu preciso fazer para gerar esse valor? E também, para ter isso, precisa ter histórico, né? Precisa ter histórico. E esse histórico a gente vai ter com os indicadores, com essa mensuração. Então, é importante. Sim, não tem para onde fugir, cara. Definição de indicadores é o que vai... É uma das principais ferramentas que vai escalar a empresa, né? Porque a empresa vai saber para onde ela precisa ir, o que ela precisa fazer, o que ela precisa melhorar. Às vezes, o que precisa deixar de fazer também. Né? Muito bom. Ô, Felipe, até isso aí que você falou agora, eu vejo assim, ó. O que não é controlado não é melhorado. Entende? O que não é mensurável não é melhorado. Você fala assim, eu preciso de mais clientes. Por quê? Não, porque me deu vontade. Não é porque deu vontade, entende? É porque eu preciso de mais clientes, preciso de mais aquisição de clientes. Isso é uma coisa importante. Aí você falou uma coisa que você falou assim, o comparativo com o passado, né? Eu já vi cara falar assim, cara, mas eu nunca controlei isso, como é que eu vou comparar agora? Começa. Tem que começar, Começa, né? Cara. Porque senão você não vai comparar nunca, né? Eu uma vez, cara, num cliente nosso, a gente foi fazer uma reestruturação na parte financeira, categorização, centros de custos, né? Uma coisa mais organizada. E a gente fez retroativo 2 anos do financeiro. A gente pegou todos os lançamentos financeiros, junto com a pessoa responsável financeiro, e ela recategorizou todos eles de acordo com aquela nova estrutura que foi proposta, justamente para quê? Para a gente poder ter comparativos. E é muito legal, porque esse cliente, cara, a gente tem hoje, está entrando no 5º ano, onde a gente tem, cara, você olha a empresa de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de dentro para fora, de fora para dentro. Indicador para tudo, né? Cara, e aí o que acontece? Aí, Felipe, que eu vejo que é muito importante você falar agora, indicador para tudo. E isso é um processo de evolução. Porque o que acontece? Por isso que eu falei antes, cara, controla o seu faturamento, controla as suas despesas, controla a sua lucratividade. Começa por esses 3. Começa. Entende? Faz um ano assim.
No segundo ano, cara, vamos agora contabilizar uma EBITDA aqui, para a gente poder ter uma clareza melhor no que a gente está investindo e o que está sendo realmente saudável no negócio. Aí, pô, é um segundo passo. Cara, vamos colocar agora no terceiro ano, vamos colocar um retorno sobre investimento? Vamos. Entende? Aí você vai gradativamente. Não precisa fazer tudo de uma vez, né? Não precisa resolver Felipe. tudo, né? Não precisa, porque uma coisa que é importante, meus amigos, olha, a gente tem um... Por isso que muitas vezes eu falo da conceitualização, né? Planejamento estratégico. Cara, o quanto mais perfeito a gente enxergar o nosso futuro, independente da nossa realidade. Independente, isso não depende da realidade. Eu vejo que a nossa capacidade de imaginar, de sonhar, de acreditar, não pode estar presa na nossa realidade. Porque senão, Felipe, a gente acaba ficando refém daquilo que a gente está dizendo que não quer mais. Se eu chegar e falar assim, olha, eu quero faturar 10 milhões. É possível hoje? Não, não é possível. Hoje não. Mas e daqui 10 anos? Olha, daqui 10 anos pode ser. Então tá, vamos construir isso agora. E aí você traz isso para o presente. O que é que eu preciso fazer agora? Que dentro desse cascateamento que a gente já ensinou na questão da visão, coloca para 5 anos. Depois coloca para 4, para 3, para 2, para 1. Qual que é o próximo ciclo? O que eu vou precisar fazer em 2024, especificamente falando, para me conectar com esse primeiro ponto marcado da nossa visão. E aí, se você que está acompanhando a gente, uma coisa assim, ó, importante, sabe, meus amigos? A gente está fazendo aí uma construção desse trabalho de estruturação da nossa metodologia. Se você for no nosso canal no YouTube, no nosso canal no Spotify, você vai ver uma sequência de episódios que eles estão exatamente colocando essa condição de você trabalhar exatamente esse ponto. Você pegar o episódio 5, a gente fala sobre missão, visão e valores. E ali você aprende melhor o que é a importância de cada um deles para você poder entender esse contexto e seguir. E aí eu repito uma coisa que eu já falei algumas vezes. Essa é a nossa metodologia. É uma verdade absoluta? É claro que não. Deve ter formas melhores de fazer? Provavelmente. Entende? Mas essa é a nossa, de aquilo que a gente estuda há alguns anos, com um perfil de cliente pequeno, médio. Ou seja, grandes empresas podem ter um nível muito mais sofisticado. E que vem dando certo, né? Por mais que tenha Exatamente. metodologias melhores, a nossa é a metodologia que a gente vem aplicando já há alguns anos e a gente vem tendo resultados com os nossos clientes. Então, isso é importante deixar claro. E esse início do nosso plano cast, a gente está justamente trazendo um passo a passo do planejamento estratégico, passando por todas as etapas do planejamento estratégico, desde a análise de presente, construção de missão, visão e valores, até a gente chegar hoje aqui para falar de indicadores. E uma coisa que eu achei que é legal, que é interessante no planejamento estratégico, é a conexão com as perspectivas em diversos momentos. Aqui a gente está falando de indicadores. As perspectivas, elas se conectam. Que você esteve falando aí, a perspectiva do financeiro. O cliente, ele se conecta, porque eu preciso do cliente para fazer aquele faturamento. E aí, quando a gente vem agora para a perspectiva de processos, o que eu posso melhorar que eu faço para eu ter mais cliente? Qual é a melhor forma de fazer? Eu posso mudar um processo porque melhora a eficiência operacional dentro da empresa, por exemplo. Então, o que eu posso melhorar para ser mais eficiente, para entregar um produto dentro do prazo para o meu cliente, que aquele cliente vai ser um cliente satisfeito e vai manter meu faturamento, vai continuar comprando ali de mim. O que eu posso fazer para entregar um produto de melhor qualidade? Aí a gente entra na perspectiva de processos. E os indicadores que eu preciso ter nessa perspectiva para eu saber isso que eu estou falando, né? E Felipe, é por isso que, de novo, vamos para a conceitualização, entende? Porque se você... O que vai me gerar um financeiro? Vai me gerar clientes comprando, clientes sendo atendidos. O que eu preciso fazer para que esses clientes comprem? Aí é a perspectiva dos processos. Aí, quando a gente entender processos, é importante entender o quê? É toda a nossa linha produtiva, da compra à manufatura, se for uma indústria, por exemplo, né? Ou uma loja, se for uma loja, é a estocagem, é a exibição, é a apresentação em showroom e assim por diante, até a venda, a entrega, o pós-venda, é todo esse ciclo. E aí, se a gente pegar assim, ó, por exemplo, vamos usar um exemplo de uma indústria, né?
uma indústria, para poder ter a manufatura, para poder produzir as coisas, ela precisa de insumos, ela precisa de suprimentos, ela precisa de coisas, matéria-prima, que vão virar aquele produto. Então, é indispensável, por exemplo, que ela tenha uma gestão disso, que ela tenha um controle. Então, por exemplo, qual que é a minha pontualidade em suprimentos? Então, quanto que meus fornecedores estão sendo criteriosos no cumprimento do prazo de entrega? Porque se eu tiver, por exemplo, assim, ó, 98% do cumprimento do prazo de entrega, ou seja, dificilmente eu vou ter um atraso numa entrega para um cliente baseado na entrega do meu fornecedor. Mas se eu tiver, por exemplo, aí 90%, por exemplo, de eficiência na pontualidade dos suprimentos, o que eu posso fazer no meu prazo de entrega? Ter uma margem de 10% a mais. Ou seja, eu sei que o meu fornecedor às vezes atrasa. Se pega, por exemplo, assim, uma matéria-prima mais sensível, perecível, por exemplo, às vezes acontece, estraga, apodrece, sei lá, qualquer coisa assim. Entende? Então, mas na média, e aí, cara, a gente cai numa coisa da gestão que eu acho fantástica. Vai pela média. Porque quando você pega, por exemplo, numa empresa que faz aquilo o ano inteiro, às vezes você pega uma situação específica, esporádica, e traz aquilo como uma verdade absoluta. Aquilo muitas vezes é a exceção à regra. Eu não posso conduzir todo o meu negócio baseado nisso. Entende? É a mesma coisa pegar um cliente nosso que a gente atende assim, há alguns anos, concessionária de carros. Você pega um carro que passa 150 dias no estoque. Entende? Aí você vai criar toda uma ação, por exemplo, por causa de um carro de 150 dias, sendo que a minha média está em 70. Ou seja, aquele carro, especificamente falando, deu um BO. Não saiu, mas a minha média está em 70. Trabalhe pela média. Ó, então a minha meta agora é fazer em 60 dias. Minha meta é fazer em 50 dias. E olha só que interessante isso que você falou, de trabalhar pela média. E o cara que não tem média? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o problema e vai achar aquilo ali que é uma verdade e vai trabalhar em cima daquilo ali. Exatamente. E vai fazer um trabalho que muitas vezes não vai chegar a resultado nenhum. A Exatamente. importância de ter os indicadores, de ter os registros, de ter o acompanhamento, de ter o monitoramento. E, cara, a média, sabe o que eu vejo assim, ó? Ela é a facilidade de gestão no dia a dia. Por quê? Vamos supor assim, ó. Eu tenho um faturamento previsão de 1 milhão. Para eu faturar 1 milhão, eu vou precisar faturar aproximadamente uns 83 mil por mês. Então, comecei o mês, chegou no dia 15. Tô faturando 70 até agora. Pô, peraí. Tá faltando 13 mil aqui ainda, 14 mil. O que eu tenho que fazer? Cara, tem que deitar o cabelo. Por quê? Se eu pegar esse mês, tirando casos de sazonalidades muito pontuais que algumas empresas têm, como eu te falei, da fabricação de sorvete, né? Mas de uma forma geral, o nosso caso, por exemplo, precisa ter uma média mensal acontecendo para eu chegar no final e acontecer. Senão eu tenho que recuperar muito. Aí se você for pegar, por exemplo, vamos usar de novo o exemplo de carros, né? Ah, o cara quer vender 50 carros no mês. Para ele vender 50 carros, cada vendedor precisa vender 10 carros, são 5 vendedores. Para o cara vender 10 carros, ele precisa vender 2,5 carros por semana. Ou seja, naquela semana que ele vendeu menos de 2 carros, ele está abaixo da média. Ele tem que vender 3, para ele ficar sempre acima da média. E isso facilita, cara, porque você pega, por exemplo, nesse mesmo exemplo de carro, você tem o ticket médio. Então, vamos supor, minha meta de ticket médio é fazer 8 mil reais de lucro por carro. Aí eu tô vendendo até agora 10 carros no mês, eu sei lá, assim, ó, 30 carros no mês, e tô fazendo um ticket de 11, por exemplo. Pô, peraí, minha meta é 50 carros com ticket de 8. Eu tô fazendo 30 a 11. Tá bom esses 11? Tá, mas não justifica eu, digamos assim, não respeitar a minha quantidade de unidades necessárias, porque isso vai me dar um problema, porque eu não vou conseguir o quê? O ponto de equilíbrio. Então é sujeito que, para eu poder fazer, por exemplo, vamos supor, a meta de 50 carros, justificaria eu fazer metade, 25 carros, se eu fizesse o dobro do ticket. Se em vez de fazer por 8, eu fiz por 16. Num quesito de faturamento, isso pode ficar resolvido. Agora, vamos colocar, por exemplo, que é um outro indicador que tem na perspectiva de clientes, participação de mercado, share. Entende? Se eu vender só 25 carros, a minha participação de mercado é menor. Entende? Eu tenho menos clientes falando bem da minha empresa, recomendando o meu serviço, o meu produto para outras pessoas. Então, por isso que essas médias, cara, quando você coloca indicadores, eles ajudam ao quê? A você fazer uma baliza, porque se você alcançar só uma, a probabilidade de você não alcançar o objetivo final é grande, se elas forem feitas de uma forma estruturada. Entende? E olha que interessante, né? Pegando esse exemplo do carro. Como que, de novo, como que as perspectivas elas estão ligadas. O meu vendedor ele tem que vender 2,5 carros por semana. Dentro do exemplo que você deu. 2,5 carros por semana.
Se o cara tá lá com 2 carros, ele não tá na média. Aí a liderança entra para poder conduzir esse vendedor para ele poder vender mais e atingir a meta. Então a gente já faz uma conexão com a perspectiva de aprendizado, porque para executar os processos a gente precisa das pessoas, né? Você tem mais alguma coisa para falar na perspectiva de processos? O que eu acho importante, Felipe, nessa perspectiva, é você conseguir ter uma condição de mensurar todas essas etapas da linha produtiva que eu falei. Então, por exemplo, porque não adianta você, por exemplo, assim, eu vou medir a minha eficiência produtiva, por exemplo. Eu fabriquei 1 tonelada e eu não tive nenhuma devolução. Então, minha eficiência foi 100%. Não, produzi 1 tonelada e tive 100 quilos devolvido por problema na qualidade, por exemplo, né? Ou pelo prazo, qualquer outra coisa. Eu tive uma eficiência de 90%. Então, é importante, eu falei antes da pontualidade, por exemplo, de suprimentos, né? Outro indicador que pode estar ali também atrelado é a capacidade de gerar economia na compra desses suprimentos, pode estar ali relacionado também nessa parte de processos, porque tem uma a ver, por mais que ele vai impactar lá no financeiro, vai sobrar mais, ele tem a ver com uma ação que vai acontecer ali. É o setor de compras, é o setor de suprimentos, por exemplo, que vai precisar fazer aquilo. Então pode ser uma meta deles, entende? Porque tem uma ligação direta com eles daquele setor. Não tem uma relação com o financeiro da empresa. O financeiro da empresa, ele paga a conta, entende? Mas não é ele que está comprando. Então, a meta de economia tem que ser do setor de compras. Aí, se você conseguir ter uma condição, por exemplo, de medir o quanto eficiente eu estou sendo comprando, o quanto eficiente eu estou sendo produzindo, isso pode estar também aqui dentro a capacidade produtiva. Pode ser um indicador. Porque se eu posso produzir 1 tonelada, eu estou produzindo 750 quilos, por exemplo, eu estou em 75%. Então, aí daqui a pouco você vai, por exemplo, fazer um trabalho de prospecção comercial para grandes contas, por exemplo, para grandes clientes. Tá, mas se um cliente me pedir, vai dar 500 toneladas. Pô, peraí, eu não posso. Então, daqui a pouco eu vou focar isso em pequenos e médios clientes. Para atingir. Entende? Para você poder, daqui a pouco, chegar em 90% da capacidade produtiva e poder mobilizar um capital para poder, daqui a pouco, dobrar a capacidade produtiva ou ampliar em 50% a capacidade produtiva, né? E aí a gente pode... Um importante, dentro dessa mesma linha que você está falando aí de produção, é a redução de custo, né? Porque um processo bem desenhado, ele pode reduzir custo, né? Às vezes está fazendo de uma forma e identificou, por isso que os processos têm que estar documentados. Porque se ele está documentado, eu sei que eu estou fazendo desse jeito. E aí, se eu identificar uma outra forma de fazer que vai me reduzir custo, opa, vamos atualizar isso aí. E até você falou uma coisa agora, que eu vejo que para quem está ouvindo a gente, tá? E não tem, por exemplo, mapeamento de processos, tá? Eu colocaria isso como indicador, inclusive. Entendeu? Vai lá e desenha o seu fluxo operacional na empresa, por exemplo. Desenha lá todo o fluxo, como é que as coisas acontecem dentro da empresa. Depois pega cada uma daquelas etapas desse fluxo, desenha quais são as etapas específicas. Então, por exemplo, a compra ela exige o quê? Orçar, ela exige comprar, ela exige receber, ela exige estocar, ela exige precificar. Estou dando um exemplo, né? Detalha tudo isso. Aí quando você tem tudo aquilo detalhado, pelo menos de forma macro, quais são as etapas, eu não tô chegando no POP lá, no procedimento operacional padrão específico do ato de comprar, mas eu estou dizendo que eu preciso comprar, que eu preciso receber, estou colocando isso em tópicos, né? Aí eu vi que eu tenho dentro da minha empresa 69 procedimentos. Eu posso colocar como uma meta, por exemplo, dessa área, exatamente a documentação deles. Então, se eu tenho 70... Porque olha que interessante isso, Felipe. Você vê como é uma conta que você consegue ir fechando as pontas, tá? Eu tenho 70 procedimentos para fazer. Quase. Cara, dá muito trabalho. Eu não posso parar tudo que eu estou fazendo para fazer tudo isso. Não posso. Mas você pode fazer 7 por mês, né? Você pode fazer 1 por semana, né? Entende? Aí você vai fazendo esse processo, você vai documentando. Chega no final do mês, na tua reunião gerencial, você vai chegar para a tua equipe e falar, pô, o setor de compras conseguiu mapear mais 2, outro conseguiu mapear mais 3, outro conseguiu mapear mais 4, e você não mapeou nenhum. E aí, o que tá pegando? Foi muita correria, não sei o que lá. Mas é uma meta, brother. Você não se cumpriu para fazer? Você não falou no começo do ano que você ia fazer? Então por que não tá fazendo? E ver a importância do planejamento, né? Porque tem um outro erro comum dos empresários, que é a questão do imediatismo. Quer fazer tudo de uma vez? Não, calma, nós estamos planejando. O nosso objetivo é para daqui 5 anos. Vamos começar a plantar sementinha aqui, vamos fazer um processo por mês, 2, 3, 4, o que for.
às vezes a gente for falar pra uma pequena empresa, né? Fazer um processo, 2 já tá de bom tamanho, já tá fazendo alguma coisa. Que na verdade não é fazer o processo, é documentar da forma que ele é feito, né? Porque aí outro erro, que a gente tá na perspectiva de processo, né? Outro erro das empresas é querer documentar, ela não tem a documentação dos processos. O empresário não tem a documentação. Aí ele quer documentar o processo diferente do que é feito. O perfeito já, né? Já quer fazer o negócio no mínimo detalhe, de uma forma que não é feita na empresa. E não é por aí, tem que fazer, documentar do jeito que é feito. Porque eu documentando do jeito que é feito, eu tenho a capacidade, a condição de ver o que pode ser melhorado depois e fazer uma atualização dentro desse processo. E tudo isso aí faz parte desses indicadores, né? Que vão fazer a empresa se desenvolver. E antes da gente ir para a parte mais importante, digamos assim, mais importante eu digo assim no sentido assim de que nós somos seres humanos, né? E nós estamos aqui por nós, né? Então, uma empresa, eu vejo que assim, ela é um caminho para a gente fazer aquilo que a gente, enquanto ser humano, quer fazer nessa vida, né? Então, ela não é o ponto maior somos nós mesmos que estamos aqui fazendo uso dela e não ela fazendo uso da gente, né? Mas antes de conectar essa perspectiva, e até lembrando aqui, é o episódio 13. É o episódio que a gente tem uma parte de processos bem alinhado, assim, bem explicado para você poder entender o que são processos, como são processos, aquilo que eu falei antes, né? Vai no nosso canal, que você vai ver que a gente está chegando num ponto ali que falta basicamente agora, vamos colocar assim, 2 ou 3 episódios, onde a gente vai fechar todo o nosso ciclo, né? Então é um episódio dando mais ou menos 1 hora por semana, né, Felipe? É 1 horinha na semana que você pode tirar para ouvir o nosso podcast, colocar isso em prática na tua empresa e conseguir, com o conteúdo gratuito que a gente está entregando, poder fazer as coisas na tua empresa acontecer de uma maneira melhor. E aí, antes de a gente conectar agora no aprendizado, quero lembrar uma coisa importante, muito importante. Então, antes de você lembrar isso aí, eu quero só falar. Quando você, empresário, for fazer o seu planejamento semanal, coloca 1 hora de plano cast, toda semana. Coloque isso como uma meta para você assistir, acompanhar e na medida do possível ir colocando isso em prática dentro da empresa. É uma meta. E coloque isso e veja os indicadores. Eu fiz, acompanhei, essa semana eu fiz, não fiz. Então semana que vem tem que ser 2. Para poder, num período de tempo, você conseguir entender e melhorar, né, essa visão de gestão, essa visão do planejamento estratégico. E vou dar até uma ideia, tá, Felipe? Às vezes para a pessoa pode achar, é muito complicado o cara... 1 hora é muito tempo. Vamos fazer de conta que 1 hora é muito tempo, tá? O que eu costumo fazer? Até com o nosso episódio mesmo, pra gente poder estar sempre melhorando, né? Eu coloco no carro. Cada vez que eu entro no carro, que nem aqui em Joaçaba, nós estamos numa cidade pequena, eu levo uns 10 minutos para chegar em casa e 10 minutos para voltar. Ou seja, durante a semana, eu basicamente consigo ouvir todo o episódio ouvindo 10 minutos, 15 minutos por dia. Entende? Você vai passando, você vai pegando a essência, e aí o empresário que quer colocar em prática, eu vejo que ele pode daqui a pouco ouvir de uma forma assim, e depois também ouvir de uma forma pontual, inteira, e já ir fazendo as tarefas, já executando as coisas. É uma forma de cada um ir se adaptando. Lembrando que os episódios eles entram inédito toda sexta-feira. Então, se o cara pegar, por exemplo, assim, sábado de manhã, pô, levanta cedinho de manhã, coloca ali 1 horinha, um fone de ouvido, entende? Vai cortar uma grama, vai fazer qualquer outra coisa que quiser fazer, se não for trabalhar, né? Vai dar uma caminhada e vai ouvindo, vai prestando atenção e vai aprendendo, vai se desenvolvendo. Porque uma coisa que eu vejo assim, ó, Felipe, a gente está falando aqui basicamente com pequenas empresas, com pequenos gestores, com pessoas que estão crescendo, estão se desenvolvendo. E, cara, uma coisa que é assim, ó, eu vivencio o nosso negócio todo dia. No sábado, no domingo, eu tô pensando, eu tô vendo ideias, cara, pra mim isso é meu hobby, entende? Eu faço o que eu gosto, então não é tipo assim, não é que eu tô trabalhando no final de semana, entende? Mas eu tô desligado, entende? Tô com o pensamento lá, tô vendo uma coisa numa empresa, por exemplo, vou no mercado, vejo uma ideia que o cara fez no mercado, pô, que legal isso aqui se eu fizesse lá naquele cliente. E é uma coisa que pra mim é gostoso, não é pesado, entende? Mas o que eu ia falar, que é uma coisa importante, antes que eu esqueça de novo, a gente tá aqui, meus amigos, mais uma vez, com a apostila do plano empresarial, que é usada na imersão plano A. A imersão plano A, ele é uma porta de entrada, digamos assim, disruptiva dentro de uma empresa, para ela poder, num forte impacto de, inclusive emocional e de conteúdo, ela poder dar um reset no que ela está fazendo e começar fazendo diferente. E a imersão plano A, agora em 2024,
a gente vai ter uma edição por mês. Todo mês tem uma edição. Então, se você acessar agora imersão.planoempresarial.net, você vai ver lá a próxima, que vai acontecer dia 19 e 20 de janeiro, em Fraiburgo. Você já vai ter as cidades que vão ter as próximas edições. E se já não tiver o botão de comprar, é só você clicar lá na lista de espera que você vai ser avisado quando aquela edição for acontecer mais próximo da sua cidade. Lembrando que, além da presença física lá, que a pessoa pode estar no evento, também tem a transmissão online. Então, se você daqui a pouco você é de uma outra cidade, não quer esperar chegar na tua cidade, compra o online, qualidade excelente de transmissão, você vai conseguir acompanhar todo o conteúdo, vai conseguir perguntar, vai conseguir participar da mesma forma. Que tudo que a gente está fazendo aqui, né, Felipe? A imersão plano A, né? Por que é plano A? Porque se tiver plano B, meu amigo, você vai se desfocar. Mas eu estava num cliente, né, e foi muito legal, porque ele falou assim, ó, vamos tentar fazer isso aqui até metade do ano, se não der a gente faz outra coisa. Eu falei, rapaz, então já vai para outra coisa. Você já tá dando brecha, entendeu? O que você precisa fazer não é isso. É isso. Então por que você não vai fazer isso? Não, porque daqui a pouco tem algum imprevisto. Cara, imprevisto vai ter, mas a meta é essa. O plano A. Porque o plano B é fazer o plano A dar certo. Então esse é o nosso conceito por detrás desse nome do plano A, que é uma coisa, Felipe, que eu vejo assim, ó, é um trocadilho, uma brincadeira que a gente faz, mas é uma brincadeira séria, tá? É uma brincadeira séria. Porque eu vejo assim, ó, o que tem de gente colocando o plano B, C, D, E no negócio e não fazendo o plano A dar certo. E quando eu digo plano A, cara, você pega, por exemplo, assim, o plano A, especificamente falando, ele tem uma relação lá com a missão, com a visão. Não com o que eu coloquei de objetivo estratégico, não com o que eu coloquei de projeto, não com o que eu coloquei de indicador. O objetivo estratégico é sujeito a ele mudar e provavelmente, inclusive, ele vai mudar de uma virada de ano para outra. É assim que funciona, entende? Agora, o plano A qual que é? Essa é a maior empresa do mundo? Cara, então vamos perseguir isso aí de uma forma obstinada. Cara, porque assim, ó, ninguém vence quem não desiste, cara. O fracasso é desistir, Felipe. Entende? É isso que a gente tem que conseguir trabalhar. E é por isso que a imersão, o plano A e o plano A, o plano empresarial especificamente falando, essa é a nossa missão. Transformar a mentalidade do empreendedor para que ele possa organizar a sua empresa e, com base nisso, conquistar as liberdades e as coisas que ele quer conquistar na vida. É a empresa sendo um caminho. Entende? Não a empresa sendo uma soberana na vida que é tudo por ela, mas ela serve a pessoa se a gente der tempo para cada coisa acontecer de uma maneira estruturada. Vamos falar agora planejada, né? Planejada, exatamente. Colocando no papel, executando, acompanhando, medindo, mensurando, corrigindo, melhorando. Aí chega. E aí, né, Felipe, aí que você tem um esforcinho no caminho, né? Por isso que a mentalidade é tão importante. Porque assim, não é se vai dar errado. Vai dar errado. Entende? As coisas, vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade. Entende? A gente traça um planejamento num cenário perfeito, mas as coisas elas vão dar errado, é verdade. Não vai dar tudo certo. Entende? Agora, quando eu tenho um planejamento, para que serve o planejamento? Eu vejo uma coisa, Felipe. Ele serve para você levantar da porrada. Entende? Por quê? Você traça uma meta. Cara, normalmente você vai ter intempéries nesse processo, entende? Você vai ter coisas. Mas aí você leva uma bordoada, você fala, putz, grila, mano. Deu uma tonteada aqui. Opa, qual que é o rumo? Mas o meu foco é lá. O rumo é lá. Então, peraí, tonteei, fiquei meio tonto aqui, me restabilizo, vamos pra frente, entende? Dá uma condição, essa questão da mentalidade ela é importante porque ela dá uma condição emocional, ela dá uma condição de tomada de decisão e ela dá uma condição de uma capacidade de resolver problemas e ela dá uma condição para o empresário também de focar na solução. Focar na solução. Então, por que o empresário foca na solução? Porque ele sabe onde é que ele quer chegar. Simples. Sei onde eu quero chegar. Então, eu não vou ficar focado no problema. Eu vou focar no que eu preciso fazer para chegar lá. E um ponto que levanta mais fácil. Tá? E esses indicadores, né, Felipe, eles servem também, desde o que você está falando, da gente trazer as coisas para a nossa capacidade de ação. Porque quando você fala assim, por exemplo, mas a economia está retraída. Olha, eu não vi o governo atual, nem o ano passado, nem o futuro, eu vou ver eles queimando dinheiro. Eles não estão colocando fogo em dinheiro. Ou seja, o dinheiro que está disponível no mercado, ele é basicamente o mesmo. Entende? E normalmente isso tende a crescer. Então, o que acontece em momentos como esse é esse remanejamento das riquezas e quem tem mais habilidade, é mais perspicaz, inclusive, consegue aproveitar melhor. E muitas vezes acontece, Felipe,
Nesses momentos de crise, o cara fala, não, agora tem que segurar o investimento. Aí, quem tem uma mentalidade sabendo que isso é um ciclo e se organizou para isso, aproveita esse momento para comprar mais barato, para estocar, para se organizar. Por quê? Porque o mercado vai voltar, é cíclico. Isso, assim, ó, basicamente, não depende nem de governo. Entende? É uma coisa mundial. Se você pegar no Brasil, está sendo impactado pela possibilidade de redução de juros dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos tem a ver com a gente? Tudo a ver. É um ciclo que, de certa maneira, o mundo inteiro acaba indo junto, né? Vamos falar da perspectiva de aprendizado, Felipeira? Com certeza. Que a gente está falando ali de faturamento, da perspectiva de financeiro. Aí a gente falou dos clientes, que precisa ter cliente para faturar. A gente falou dos processos, que eu preciso ter o processo, eu preciso fazer para chegar nesses clientes, para vender, para poder ter o faturamento. E para fazer esse processo, eu preciso de pessoas que vão executar esse processo, que vão vender para os clientes e que vão gerar esse faturamento. Não é à toa que a perspectiva de aprendizado e crescimento, ela é a base da estrutura de planejamento estratégico. Porque o maior ativo das empresas são as pessoas. A gente está falando que a empresa não tem que faturar, não é isso, tanto que você já deixou bem claro isso no início do nosso episódio. Mas o que é mais importante, o maior ativo que a empresa tem, são as pessoas, que hoje até estão sendo chamadas de clientes internos, né? É muito conhecida essa terminologia. Então, dentro da perspectiva de pessoas, eu preciso ter indicadores. Como que eu vou saber que a minha equipe está motivada? Como que eu vou saber que a minha equipe está engajada? O que eu posso fazer para treinar minha equipe? Como que eu vou saber que a minha equipe está recebendo esse treinamento e está colocando em prática? Como é que eu vou saber que eu preciso melhorar, por exemplo, através da rotatividade? Quantas pessoas entram, quantas pessoas saem? A minha capacidade de reter talentos. Tudo isso aí são indicadores que a gente precisa ter para encontrar, para chegar, construir o caminho para chegar no objetivo final que a gente quer, que é o faturamento, né? Que precisa ter esse faturamento. Então, dentro dessa perspectiva, por exemplo, uma taxa de retenção de talentos é um indicador, porque qual que é a minha capacidade de reter pessoas dentro da empresa? E essa taxa de retenção de talentos, ela vai trazer uma série de informações para o empresário. Como, por exemplo, a minha cultura empresarial, como que ela está? Se ela tiver uma cultura boa, provavelmente eu vou ter uma facilidade de reter pessoas boas ali dentro dessa cultura. Da mesma forma, a rotatividade. Por que está tendo muita rotatividade? Por que está saindo muitas pessoas? Por que as pessoas entram, não ficam muito tempo na empresa e saem? São indicadores que vão trazer informações que podem participar de uma tomada de decisões muito importante para o empresário. Porque podem apontar algumas situações. Como, por exemplo, vamos pegar dentro da própria perspectiva de pessoas, salário, os benefícios, a questão da cultura, a cultura da empresa, o jeito de fazer as coisas dentro da empresa. Por que as pessoas estão saindo? Às vezes estão saindo da minha empresa para entrar em uma outra empresa, porque é uma empresa que tem uma cultura melhor, ou que fornece um salário melhor, ou que dá uma atenção maior para as pessoas, que dá uma possibilidade de crescimento, que dá uma possibilidade de treinamento, de capacitação para as pessoas que estão ali. Então esses indicadores que são gerados dentro dessa perspectiva, eles são importantes. Por exemplo, na minha empresa a gente tem treinamentos. Como que eu vou saber se esses treinamentos estão funcionando? Deixa eu te fazer uma pergunta. Até antes de você entrar nesse segundo tópico ali, no teu indicador anterior que você falou. Você vê que pode ser 2 indicadores, um de retenção de talentos, especificamente falando, e um de rotatividade? Pode. Aí vai ter que encontrar uma maneira de poder, digamos assim, identificar quais são os talentos. Exatamente. Entendi. Exatamente. Porque o talento, por exemplo, você identifica através... Por isso que as coisas são conectadas. Então, por exemplo, para eu identificar um talento, eu preciso saber o que a pessoa faz, o que a função que ela executa faz, quais são as responsabilidades dela, para eu poder mensurar se aquele cara está cumprindo com as responsabilidades ou não. Uma outra forma que eu posso identificar o talento é através das competências. Quais são as competências que eu exijo, que na minha empresa tem, para cada função? Se a pessoa ocupa uma função X, ela precisa ter as competências técnicas e ela precisa ter as competências comportamentais para cumprir aquela função. E aí,
Como é que eu vou saber se o cara está cumprindo? Então eu preciso ter indicadores para essas competências, para saber se o cara tem ou não, se o colaborador tem ou não essas competências. E tudo isso aí, todos esses indicadores que eu falei, eles vão gerar informações para eu saber se aquela pessoa é um talento e se eu tenho a capacidade de reter. Reter o talento, se eu tenho uma possibilidade até de crescimento para aquela pessoa, de se tornar um líder, de se tornar um gestor dentro da empresa. E a rotatividade, ela já está falando mais pessoas saindo, né? Pessoas saindo e pessoas entrando. Já não é algo mais constante como a retenção de talentos. A minha empresa tem a capacidade de reter as pessoas ali dentro por anos, porque ela dá condição para a pessoa ficar dentro da empresa, para a pessoa crescer na empresa. E quando a gente fala tanto da rotatividade, tanto da retenção de talento, quanto da rotatividade, cara, isso me traz uma série de informações. A minha empresa ela tem cultura de feedback. A minha empresa ela tem cultura de aprendizado constante. A minha empresa ela tem cultura de salário. A minha empresa ela tem plano de carreira. Então tudo isso, todas essas informações, elas estão me mostrando o que eu preciso fazer, o que eu preciso melhorar. Por que as pessoas elas estão saindo da minha empresa? Então eu vejo que pode ser junto, mas pode ser separado também. Então vamos se a gente fazer uma construção dessa linha, né? Se a gente pegar, por exemplo, assim, a empresa criou um plano de treinamentos, é um treinamento por mês. Aí pode ser uma métrica da empresa, quantos por cento do quadro funcional está participando. Vamos falar, é uma métrica. 70% do quadro funcional está participando dos treinamentos. Legal, então se torna uma meta aumentar esse quadro. Daí das pessoas que participam, aí você vai para a pesquisa de clima. Aí a pessoa está satisfeita, ela está tendo um bom salário, ela está contente com a liderança, ela está contente com tudo. Ou seja, o treinamento, aí você pega 70% que participou, gerou um índice de satisfação de 90%. E os 30% que não participaram, gerou um índice de satisfação de 50%. Ou seja, começou a mostrar dois grupos diferentes. Aí essas pessoas que participaram, que estão engajadas, elas podem ser classificadas dentro dessa retenção de talentos, por exemplo. Concorda? Pode, também. E aí você pode pensar, não, a retenção de talentos para mim cara, não quero perder ninguém. Retenção de talentos, a minha meta é 0. Beleza. Na rotatividade, como eu estou prevendo que nem todos vão se enquadrar nessa política que eu estou colocando, eu aceito ir perdendo uma rotatividade de 2, 3, 4%, porque eu vou fazendo uma renovação desse ciclo e as pessoas vão entrando para esse outro grupo de pessoas. Então pode ser uma maneira. Porque aí aquilo que a gente estava falando antes, né, Felipe? Os indicadores, você tem um cascateamento do financeiro, clientes, processos e pessoas, aprendizado ali, mas dentro de cada uma delas, você também pode ter um cascateamento. Com certeza. Justamente por conta disso, porque pessoas bem treinadas, pessoas que estão engajadas, estão satisfeitas, estão tendo os benefícios que estão querendo ter, estão tendo as condições de trabalho que querem ter, elas vão performar melhor, não vão sair, vão ficar, vão crescer, vão evoluir. E tem uma coisa, Felipe, que eu vejo assim, eu acho que é indispensável a gente ter assim uma forma de mensurar essas coisas, de organizar isso de uma forma clara, porque a gente está num momento onde a tecnologia, a inteligência artificial, tudo que a gente está vendo, nunca teve tanto, a gente nunca teve tanto acesso a dados, a tanta tecnologia, tanta facilidade nesse processo, e nunca esteve tão dependente de pessoas. Por quê? Cara, a tecnologia, ela exige pessoas para executar. Pelo menos para colocar em vigor, entende? Pelo menos para colocar a rodar. Você pode pegar, por exemplo, a gente está esse dia falando do chat GPT, né? Cara, ele faz milagre, tem que aprender a usar. Então precisa de pessoas. Precisa de pessoas. Ele não vai chegar, você não vai instalar ele no teu computador, ele vai fazer uma leitura ótica do teu escritório, da tua empresa e vai saindo dando as coisas. Não tem. E aí, por exemplo, a gente tem uma ferramenta, né, Felipe? Que é uma ferramenta, inclusive, de análise comportamental de resultados 360 graus. Porque você pega, por exemplo, assim, nessa avaliação, essa pode ser uma meta também. Então, por exemplo, cada funcionário tem o seu indicador de eficiência. Entende? O quanto que esse funcionário está se autoavaliando, o quanto o líder está avaliando essa pessoa, o quanto a equipe está avaliando essa pessoa. E lá no final, o que vai acontecer? Você vai gerar uma média. Ou seja, dentro da minha empresa, eu tenho uma média de 70 pontos. Aí você cria uma escala disso, fez 70 pontos. Aí o funcionário, a avaliação dele deu 50. Ô, brother, você está abaixo da média. Você está puxando todo o meu time para baixo. Vamos subir. Eu te dou 6 meses para subir. Vira o quê? Um plano de desenvolvimento individual. Você chega para aquele cara e fala, você está errando aqui, 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 aqui. Eu vou te dar mais 2 avaliações aqui para você melhorar esses pontos. A equipe está reclamando, você não está fazendo, as pessoas estão se queixando porque você faz, você não faz, os outros têm que fazer.
sobrecarrega outras pessoas. Cara, e aí, Felipe, a gente chega numa mágica. Uma mágica impressionante de fazer a gestão baseada em resultados. Pequeno, grande e médio empresário. É indispensável se a gente quiser ter algum nível de profissionalização no que a gente está fazendo, de fazer a nossa gestão baseada em resultados. Porque as pessoas, elas sempre vão ter uma história para contar. Elas sempre vão ter, não é se, elas sempre vão ter. Mas quando aquela história for contada, aquela história não vai mudar o número que já aconteceu. Então, quando a gente tem um dado, você pode até no primeiro mês, o cara chegar com uma conversa, explicar o que aconteceu, você fala, beleza, tá bom, foi um imprevisto, não tinha como você fazer algo muito diferente disso, ok. Agora, o que é que você vai fazer para reverter essa situação? Depende da pessoa. E o que você vai fazer para evitar que isso aconteça de novo? Depende da pessoa, mais uma vez. Entende? Então, a gente vai baseado no dado, porque é a soma desses dados. Porque por mais que a história se justifique, por mais que a história seja melancólica o suficiente para todo mundo chorar, se a empresa ficar acumulando resultados negativos, ela vai bater o cadeado. Isso aí é cultura, né, cara? É cultural, é o jeito de fazer as coisas dentro da empresa. Então, por isso também que os indicadores são importantes. Igual você está falando do indicador comportamental, mas tem um indicador técnico. Claro. Apliquei o treinamento. Pô, esse cara fez quanto na prova? Como é o líder acompanhando o dia a dia do cara? Ele está colocando em prática as coisas que ele está aprendendo no treinamento? Então, isso pode ser colocado num feedback, numa avaliação 360. Então, todas essas informações são importantes para acompanhar o colaborador, para saber de fato se o cara está gerando resultado ou não. E outra coisa, vamos lá para o processo de novo. Isso pode gerar processo dentro da empresa. Pode gerar um processo, por exemplo, de que se o cara em X tempo não apresentar X resultado, ele vai ser promovido para o mercado de trabalho. Pronto, e é assim, a minha empresa não vai ficar refém de pessoas que não entregam resultados. E aí por isso que existe uma rotatividade. Ela é normal. O que é anormal é o índice de rotatividade. Tá tendo, muitas pessoas saindo, muitas pessoas entrando. Não, na minha empresa eu aceito X% de rotatividade, que para mim isso é normal, porque eu não fico com pessoas que não estão entregando resultado. Então, aí eu retenho aqueles talentos e vai rodar ali, uns até encontrar o talento, vem para cá, encontrou o talento, vem para cá. Então, essa rotatividade, ela é normal também, mas desde que ela esteja dentro de uma porcentagem aceitável para a empresa, que está dentro de um planejamento e que ela é acompanhada através desses indicadores, né? E uma forma que eu vejo, Felipe, inclusive para ajudar o empreendedor a resolver, né? Você pega, por exemplo, uma empresa, se você conseguir mapear as suas áreas principais, o primeiro foco do empreendedor pode ser a formação de pessoas líderes naquelas áreas, para que você consiga manter o líder firme, e aí daqui a pouco essa rotatividade ela vai acontecer em torno daquele líder, mas aquele líder é um cara bom, aí ele vai formar um segundo líder, entende? Ele vai formar um terceiro, e aí você consegue ir hierarquizando isso, porque às vezes assim, você ir do 0 a 100 não é tão fácil, entende? Mas você vai de 1 em 1, você vai estruturando áreas, vai estruturando pessoas, pega uma área, estrutura aquela área, forma uma gestão ali, forma uma liderança ali, vai trazendo pessoas que vão aprendendo, vai documentando os processos. Então, isso vai tudo acontecendo. E uma coisa que a gente volta para o nosso ponto principal aqui desse episódio do PlanoCast, o que é? Os indicadores estratégicos. Tudo isso sendo medido. Aí quando você chega, e quando eu digo tudo, uma coisa que é importante é assim, tudo que é importante. Não estamos gerando dado só para ter um dado e falar, que bonito, eu tenho um dado. Não, o dado é para agir. O dado é para fazer. E aí, dentro da técnica do planejamento estratégico, existe o FCA, que é o quê? Eu peguei aquele indicador, o indicador aqui, vocês vão conseguir ver aqui na cena, mas aqui tem uns pontinhos vermelhos. Mostra um gráfico de um indicador. Esse pontinho vermelho, ele exige o quê? Uma ação. Então, o FCA, o que é? Fato, causa, ação. Qual que é o fato? Meu indicador deu ruim. Eu previ 100%, deu 98%, ou deu 90%. Está fora da minha margem de tolerância, por exemplo. Isso é um fato. Qual que é a causa disso? Cara, olha, o mercado retraiu, os clientes não compraram e gerou um ponto ali. Tá, mas essa é a causa mesmo? Aí você pode fazer uma técnica de 5 porquê. Você vai chegar na causa mesmo. Não, o mercado está retraído por quê?
Não, porque, cara, subiu muito os preços dos negócios e tal, os caras não estão comprando. Mas por quê? Ah, porque não sei o quê. Aí você vai no quinto porque existe uma teoria, e é uma teoria que se aplica no planejamento estratégico, inclusive, você descobre a verdadeira causa daquela situação. E aí, qual que é a ação que eu vou fazer? Bom, cara, se o mercado retraiu, o cliente está comprando menos, isso está impactando aonde? No meu ticket médio. Ou seja, meu ticket médio vai cair esse ano. Para eu resolver isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso subir a quantidade de clientes. Porque se eu não conseguir agir no ticket médio, eu posso agir na aquisição de clientes. Então, por isso, Felipe, que eu vejo que assim, ó, depende do empresário. Salvo casos de guerra, de uma coisa muito... Pandemia, né? Uma coisa... Até a pandemia, se o cara tiver uma gestão, digamos assim, né? O cara se organiza, se reorganiza ali, fica 30 dias fechado e volta. Entende? Às vezes uma guerra que vem destrói tudo é tipo mais drástico, digamos assim, né? Mas ainda assim, né? Se o cara tiver capacidade de gestão, ele consegue aguentar 3 meses, 6 meses, 1 ano, até ele poder ter a empresa aberta de novo. Então eu vejo que assim, ó, isso é para fazer o quê? A gente sabe que imprevistos acontecem? Acontecem, faz parte, é isso mesmo. Agora, é sempre na nossa capacidade de lidar com isso. A gente estava falando esses dias, né, de um caso que a gente ouviu, de uma franqueadora de uma empresa, ela todo ano, durante alguns anos, foi premiada por fazer a aquisição de novos alunos. Ela é recordista. Dentro da média, das metas. Era a maior que conseguia. E aí perguntar para como é que ela faz isso. Daí ela percebeu que em períodos de baixa, que era o período que as escolas estavam em férias, ela precisava fazer 20 visitas para fazer uma venda. E nos tempos bons, ela fazia 10 visitas e gerava uma venda. Ou seja, no tempo ruim, ela precisava do dobro de trabalho para fazer o mesmo número. Ou seja, é matemático. As coisas, elas são matemáticas. Quando a gente entende isso, cara, mostra muito a nossa capacidade de ação para fazer o que precisa ser feito. Sabe, Felipe? Em vez de pegar a minha culpa e colocar em quem eu quiser, eu pego a minha culpa, absorvo ela e falo, pera, vamos assumir a bagaça aqui, vamos trabalhar. E o FCA, ele se torna uma ação e ela ganha um prazo. Ou seja, cara, normalmente o prazo que é antes do próximo avaliação de indicador. Tudo que a gente está colocando aqui, esses indicadores estratégicos que estão nesses pilares aqui, eles dão suporte para os indicadores táticos que vão acontecer. Entende? Que é o quê? É cada uma das áreas, que aí é um, digamos assim, é um número daquela área, um problema daquela área lá, para fazer o que tem que acontecer. Vamos dar um exemplo assim, a área de TI, né? A gente tem que ter um índice de satisfação de cliente, mas esse cliente abre chamados de suporte, abre chamados de reclamação. Então o TI recebe 100%, ele recebe 100 chamados por mês. Cara, meta do TI, responder 100 chamados por mês. Que isso vai gerar um cliente satisfeito que vai fazer nosso índice ficar alto. Ou seja, meu indicador estratégico. O indicador estratégico, uma coisa que é importante, é a gente medir o que impacta a estratégia do negócio. Por exemplo, o que eu falei agora do TI, o tempo de resposta que um cliente tem gera a satisfação e insatisfação dele. Então pode ser uma meta do TI atender 100% dos chamados abertos em até 3 minutos, ou em até 2 minutos. E aí quando você tem a média do teu tempo de atendimento, qual que vai ser a meta? Abaixo da média. Se a minha média de atendimento de chamados é 2 minutos, minha meta vai ser 1 minuto, ou vai ser 1 minuto e meio, assim por diante. E você pode sempre trabalhando isso gradativamente. E aqui a gente desmiuçou em aproximadamente 1 hora e 20 minutos, a questão dos indicadores estratégicos. Um episódio um pouco mais longo do que o normal, né, Felipe? Mas olha só, meus amigos, aqui é o cerne de tudo que a gente está falando, entende? É onde a gente vai conseguir ter a condição de saber aonde é que a gente pode agir, aonde é que a gente pode fazer o que precisa ser feito. Então, você que está nos ouvindo, espero que tenha sido um episódio assim clarificado, assim, sabe, para você poder entender o como fazer. E se tiver alguma dúvida, chama a gente aí no direct no Instagram, comenta aqui nos comentários desse episódio, se você estiver no YouTube, estiver no Spotify, que a gente está aqui para dentro das nossas condições também poder ajudar, esclarecer. E se você quiser saber mais algum outro tema a respeito disso, comenta aí também, pede uma pauta que a gente vai junto. É isso, Felipe? É isso aí. Episódio dos indicadores, né? A importância que isso tem para dentro da empresa. A importância. Para crescer, para escalar, para monitorar, para corrigir. E se você que está nos ouvindo quer ter uma imersão nesse conteúdo aqui, nessas mais de 100 páginas da nossa belíssima apostila aqui, ó, do Plano A gente vai ter aí a nossa próxima turma, dia 19 e 20 de janeiro, em Fraiburgo, no Hotel Renard. E a gente vai ter aí também
na sequência, outras edições em todo esse ano. Acessa lá, imersão.planoempresarial.net, faz a tua vaga lá, garante a tua vaga para a gente poder começar 2024 freneticamente. E se você está ouvindo isso em outra época do ano, que não é agora dezembro de 2023, janeiro de 2024, sempre é tempo de fazer um planejamento. Se você não conseguir começar exatamente no começo do ano, comece em março, comece em abril, comece em qualquer época do ano, mas comece, que eu tenho certeza que depois que você entender a diferença que isso vai fazer nos seus resultados, nos seus negócios, na sua qualidade de vida, você nunca mais vai querer começar alguma coisa sem ter uma visão do que é que você quer fazer, como que você quer fazer, em quanto tempo você quer fazer. E vou terminar aqui com a primeira lei do triunfo, segundo Napoleon Hill, que é o objetivo principal bem definido. Tudo que a gente está trazendo aqui é para isso, para que o seu objetivo principal bem definido, o seu plano A, ele seja cumprido e você alcance a felicidade e a prosperidade que você quer e que eu tenho certeza que se você fizer por onde, você vai merecer. Felipeira, muito grato aí por mais um dia. Valeu, Maurício. Um abraço, galera. E se, como é que é, Felipe, que você falou no episódio muito bem caprichado, estava ouvindo hoje. E se isso fez sentido para você, se isso faz sentido para a tua caminhada, coloque em prática. E se você sabe de alguém que está precisando ouvir essas palavras, encaminha lá. Compartilhe esse link. Nos ajude a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Nós, enquanto empreendedores, somos o guardião da nossa economia. E quanto mais empreendedores estiverem prosperando na vida, mais a gente vai ter um país rico, gerando oportunidades para todos crescerem e se desenvolverem. Isso é bem legal, que pode ser encaminhado para um sócio, pode ser encaminhado para um amigo que tem empresa, pode ser encaminhado para quem está querendo abrir empresa, inclusive já começar com esse conhecimento, com esse conteúdo, acompanhando, igual a gente falou, todos os passos do planejamento estratégico. Então, ó, mete o dedo no compartilhar aí e pulveriza. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, Felipeira. Valeu!